O céu estava encoberto naquela tarde, como se anunciasse que algo não estava certo. Dentro da pequena casa simples, o ar parecia pesado, carregado por palavras que ainda nem haviam sido ditas, mas já a machucavam. Mariana, com apenas 8 anos, estava sentada no chão do quarto, abraçando uma boneca já gasta pelo tempo. Ela tentava brincar, mas sua atenção estava totalmente voltada para as vozes que vinham da sala. Seus pais discutiam, mais uma vez. Porém, naquele dia, havia algo diferente. O tom era mais alto, mais duro, mais definitivo. "Eu não aguento mais essa vida", gritou o pai, com a voz tomada pelo cansaço e pela frustração. Ana, sua mãe, respirou fundo, tentando conter as lágrimas que insistiam em cair. Ela já estava cansada de implorar, de tentar salvar algo que parecia desmoronar diante de seus olhos. "E nós?", respondeu ela com a voz embargada. "E a sua filha? Você vai simplesmente desistir da gente?" O silêncio que veio em seguida foi pior do que qualquer grito. Mariana, assustada, levantou-se devagar e caminhou até a porta do quarto. Espiou pelo corredor e viu o pai andando de um lado para o outro, inquieto, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Mas não era uma luta para ficar. Era uma luta para ir embora. Sem dizer mais nada, ele pegou uma pequena mala que estava ao lado do sofá. O gesto foi rápido, mas carregado de significado. Ana levou a mão à boca, tentando conter o choro. "Você não pode fazer isso", ela sussurrou. Um medo estranho tomou conta dela. Ela correu até a sala, segurando firme sua boneca. "Pai, você vai sair?", perguntou com os olhos cheios de inocência e esperança. Ele parou por um instante. Olhou para a filha e por um breve segundo parecia arrependido. Mas logo desviou o olhar, como se encarar aquela cena fosse difícil demais. "Eu volto logo", disse sem firmeza, quase como se estivesse tentando convencer a si mesmo. Mas havia algo naquele tom que não soava verdadeiro. Ele abriu a porta e saiu. O som da porta se fechando ecoou pela casa como um adeus silencioso. Mariana ficou parada, sem entender completamente o que havia acontecido, mas sentindo no fundo que nada voltaria a ser como antes. A cadeira dele na mesa ficou vazia. O silêncio tomou conta dos espaços onde antes havia risadas. As contas começaram a se acumular e Ana precisou se reinventar para sobreviver. Chegava em casa exausta, mas sempre tentava esconder o cansaço com um sorriso para a filha. "Quando o papai volta?", Mariana perguntava quase todos os dias. Ana respirava fundo antes de responder. "Logo, minha filha, logo." Mas o tempo passou e o logo nunca chegou. Mariana deixou de ser apenas uma criança. Cresceu aprendendo a lidar com a ausência, com a dor silenciosa e com a força da mãe, que nunca desistiu. O pai deixou de ser presença, virou lembrança. E com o tempo, a saudade começou a se transformar em algo mais pesado. Uma ferida que ainda não tinha cicatrizado. Os anos passaram de forma silenciosa, mas deixaram marcas profundas. Mariana já não era mais a menina de 8 anos que corria pela casa com uma boneca nos braços. Agora, aos 17, carregava nos olhos uma maturidade que não combinava com sua idade. A vida a ensinou cedo demais. Ana continuava firme, mesmo com o peso dos anos e das dificuldades. As mãos já estavam marcadas pelo trabalho duro, e o cansaço, muitas vezes, era impossível de esconder. Ainda assim, nunca deixou faltar o essencial: dignidade, amor e coragem. Mariana aprendeu a ajudar como podia. Estudava durante o dia e, no período da tarde, fazia pequenos trabalhos para contribuir com a renda da casa. Não reclamava. Na verdade, quase nunca falava sobre o que sentia. Mas havia um vazio, um silêncio dentro dela que ninguém conseguia preencher. O pai, que um dia foi motivo de perguntas inocentes, agora era apenas um assunto evitado. O nome dele raramente era mencionado, e quando era, trazia junto um desconforto imediato. "Você ainda pensa nele?", me perguntou certa vez uma amiga. Mariana demorou a responder. "Não", disse por fim, mas era mentira. Ela pensava sim. Pensava nas promessas não cumpridas, no "eu volto logo", que nunca aconteceu. Pensava em como alguém podia simplesmente ir embora.
e nunca olhar para trás. Com o tempo, a saudade virou mágoa. E a mágoa virou uma espécie de defesa. Mariana construiu uma armadura emocional. Evitava se apegar, tinha dificuldade em confiar nas pessoas e, no fundo, carregava um medo constante de ser abandonada novamente. Enquanto isso, a vida seguia. Até que, em uma noite comum, tudo começou a mudar. Ana estava sentada à mesa, revisando algumas contas quando alguém bateu à porta. Era tarde demais para visitas, e aquilo causou um estranhamento imediato. "Você está esperando alguém?" lhe perguntou Mariana, franzindo a testa. "Não", respondeu Ana, levantando-se lentamente. O coração dela acelerou sem motivo aparente. Havia algo naquela batida, algo familiar. Ela caminhou até a porta com cautela. Cada passo parecia mais pesado que o outro. Ao colocar a mão na maçaneta, hesitou por um instante, como se no fundo temesse o que poderia encontrar do outro lado. Mas abriu, e ao erguer os olhos, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Era ele, mais velho, com o rosto marcado pelo tempo, os olhos cansados, mas inconfundível. O homem que um dia foi embora sem olhar para trás. Agora estava ali, parado na porta, como se nunca tivesse partido. Ana ficou sem palavras. Mariana, ao perceber o silêncio, aproximou-se. "Mãe, quem é?" Mas a frase morreu antes de ser concluída. Seus olhos encontraram o rosto dele. E naquele instante, tudo voltou. As lembranças, a dor, a ausência, o passado, que parecia enterrado, estava bem diante dela. Depois de tantos anos, ele tinha voltado, mas não como ela imaginava. E talvez não fosse bem-vindo. O silêncio tomou conta da casa. Ninguém sabia exatamente o que dizer. O tempo parecia ter parado naquele instante. Mariana sentiu o coração bater forte no peito. Aquele rosto, mais velho, cansado, diferente, mas ainda assim inconfundível. Era ele, o homem que prometeu voltar, e nunca voltou. Agora estava ali. Mas por quê? "Eu posso entrar?" perguntou ele com a voz baixa, quase envergonhada. Seus olhos estavam marejados não de saudade, mas de tudo o que precisou enfrentar sozinha. "Depois de todos esses anos, você acha mesmo que pode simplesmente aparecer assim?" Ele abaixou a cabeça. "Eu sei que não tenho esse direito." Seus olhos estavam cheios, mas não de emoção suave, e sim de dor acumulada. "Então por que voltou?" perguntou ela diretamente. "Agora, depois de tanto tempo?" "Porque eu errei", começou. "Eu fui fraco. Achei que fugir resolveria as coisas. Me envolvia em decisões ruins. Perdi tudo." O silêncio voltou, mas dessa vez mais pesado. "Durante anos eu carreguei a culpa", continuou ele. "Tentei recomeçar, mas nada dava certo. Até que percebi que não podia continuar vivendo sem encarar o que fiz, sem pedir perdão." Ana cruzou os braços. "Perdão?" repetiu. "Você sabe o que a gente passou?" Ele assentiu com os olhos marejados. "Eu imagino. E sei que nada do que eu diga vai apagar isso. Mas eu precisava tentar. Precisava olhar para vocês e dizer que me arrependo todos os dias. Anos de mágoa, perguntas sem resposta, noites, imaginando o porquê. Tudo veio à tona de uma vez. Você não sabe o que é crescer esperando alguém que nunca volta", disse ela com a voz falhando. "Você não sabe o que é ver sua mãe se destruindo para dar conta de tudo sozinha." Apenas deixou as lágrimas caírem. Pela primeira vez, ele não tentou se defender. E talvez fosse isso que tornava tudo ainda mais real. Sabia que aquela decisão não era só dela. O passado havia machucado as duas. "O que você quer agora?" perguntou ela. Ele respirou fundo. "Não espero que me aceitem de volta", disse. "Eu só queria uma chance de pelo menos tentar consertar alguma coisa. Nem que seja aos poucos." Dentro dela havia uma guerra. Parte queria fechar a porta e nunca mais olhar para trás. Outra parte ainda era aquela menina que esperava o pai voltar. Depois de alguns segundos ela falou. "A gente não pode fingir que nada aconteceu." Ele assentiu. Eu sei." "Oh, e talvez nunca volte a ser como antes." "Eu também sei." Ela respirou fundo, mas pausou olhando nos olhos dele. "Isso não significa que não possa existir um começo diferente." Nana observou surpresa.
Não era perdão completo, mas também não era rejeição. Era algo mais difícil, uma chance. Pequena, frágil, mas real. O homem que um dia saiu pela porta sem olhar para trás, agora permanecia do lado de fora, esperando. E dessa vez, a porta não se fechou completamente. Porque às vezes a vida não oferece finais perfeitos, mas oferece a oportunidade de recomeçar.